E aí, há quanto tempo? Eu acho que eu não faço vídeo desde quando o Corinthians enfrentou o Cruzeiro na Copa do Brasil. E desde quando o Corinthians foi campeão? Não lembro. Eu vim fazer um dos meus vários vídeos. Mentira, eu não fiz tantos vídeos assim. Mas mais um dos vídeos que não tem nada a ver com Corinthians. Porque eu não quero falar de Corinthians agora. Porque eu tô bem desatualizado. E eu só tô vivendo de TikTok, trabalho, casa, TikTok, casa, trabalho, casa, TikTok. Além dos meus projetos de livros que eu tô escrevendo. Porque eu tenho criatividade. Diferente de muita gente que não tem de criatividade. Caso você esteja se perguntando se isso foi um indireto, foi um indireto sim. Meu amigo, né, que eu não vou citar nomes, mas não tenho a criatividade, tem que pedir conselho direto pra mim. Quem? Luan Gameplays, nas lives todos os dias que ele faz, de madrugada, em que ele não joga nada. Isso é uma farpa pro Luan Gameplays. Meu canal é pequeno, mas o dos nintendistas também. Enfim, foi só uma brincadeira besta aí. O que eu quero falar pra vocês é... Eu tava recentemente... recentemente não, exatamente agora. Eu acabei de ver um vídeo falando sobre 4 jogadores. Acho que vocês já devem ter visto aqueles vídeos que são o seguinte. Você entende futebol? Então qual desses jogadores foi maior pela sua seleção? No vídeo em questão. Não é vídeo, né? É fotos, cara, mas vocês entenderam. Pelé, Zidane, Messi e Cristiano Ronaldo. Pela seleção, antes que você venha aqui pegar eu pelo pescoço e me amarrar, que nem no vídeo que eu falei sobre a geração do Real Madrid e do Barcelona, né? Que me desagrada e muita gente ficou tristinho porque eu não tenho a mesma opinião que eles. Que pena, né? Eu concordo com um rapaz que comentou, que eu nem sei quem é, foda-se, ele comentou lá, que os maiores por suas seleções são Pelé em primeiro, Cristiano Ronaldo em segundo, e eu concordo com o Cristiano Ronaldo estar em segundo, mas eu acho que Zidane talvez estaria em segundo também. Né, o Zidane em terceiro, né, e Messi em último. Mas eu vou explicar o porquê que eu concordo com essa opinião. Vamos olhar, né, na situação. Pelé, quando começou, né, começou aos 17 anos, ganha a primeira Copa do Mundo do Brasil, né? Ele que viu quando era criança o Brasil perder para o Uruguai, aqui no Brasil mesmo, se eu não me engano, ou foi em algum outro lugar, mas foi na América do Sul, essa Copa que ele, né, viu. Ele não viu exatamente, né, eu acho, não sei, eu estou me baseando no filme, porém na época a história que se encaixa, né, o Brasil perde para o Uruguai, ou para alguma seleção, se não for o Uruguai, eu sou um macaco. Ele perde para a seleção, consequentemente, Pelé fala a frase que ele disse para o pai dele, que seria campeão da Copa do Mundo, respectivamente, que Pelé foi campeão 3 vezes da Copa do Mundo. Se ele foi protagonista ou não, Pelé esteve ali. Pelé foi o jogador da seleção em todas as Copas, né? Talvez não em todas, mas quando ele não estava lá, o time não era uma coisa, quando ele estava lá, o time era outra coisa. Isso é um fato. Pelé era absurdo. O que ele foi não só pela seleção brasileira não está escrito, né? O que ele ganhou pela seleção brasileira não está escrito. O que ele ganhou fora da seleção brasileira também é histórico. Peraí. Voltando de onde eu parei, o Pelé ele representou algo muito grande não só para a seleção brasileira, mas para o futebol no geral. O que o Pelé representa para o futebol, talvez você que tem a mesma idade que eu, ou seja mais novo, não entenda. Por isso, talvez muitas vezes você vá lá e desmereça o que o Pelé fez, diga que ele foi um cara que jogou contra operários, né? Contra pedreiros, sendo que o Pelé não foi isso. O Pelé jogou com grandes nomes do futebol, grandes nomes que vocês aí também podem idolatrar por ter vindo de origem europeia, né? Pelé, ele foi uma representação para o futebol muito grande, não só para o futebol brasileiro, não só para o futebol no geral. Ele não só engrandeceu o futebol, como ele também mostrou algo, né, que na realidade daquela geração, a realidade daquela parte da história do mundo era inacreditável. Um negro sendo respeitado pelo mundo todo, né? E isso é um fato que ninguém pode tirar que o Pelé fez. O Pelé, ele conseguiu ser negro e ser campeão, ser multimilionário, ser um cara acima de todos na época, sendo não só, né, como eu já acabei de falar, acho que as duas que eu repeti, negro e brasileiro.
Coisas que, pra gente, atualmente, é muito difícil não ter um representante negro e não ter um representante brasileiro, mas ter alguém lá em cima no Brasil, né? Lá em cima, que represente o Brasil dessa maneira. Temos várias pessoas, o Neymar, né, por exemplo, o Neymar, ele é negro, o Neymar é brasileiro, e ele representa algo muito grande no futebol, e além de ser multibilionário, né? O Neymar é pornográfico, do que ele consegue fazer dinheiro, só de respirar. Enfim, isso é o que o Pelé fez naquela época. O Pelé não foi só uma representação grandiosa no futebol, mais do que grandiosa no futebol. Ele foi uma representação grandiosa mediaticamente e talvez até além disso. Você andava na rua e alguém falava, olha o Pelé ali, todo mundo ia correndo, sabe? Coisa que raramente a gente vê até com jogadores brasileiros atualmente, né? Porque muitos saem muito cedo, né? E a gente não consegue criar aquela compaixão pelo jogador. Posso dar vários exemplos aqui. A gente admira muito o Vinícius Júnior? Sim. Mas eu não acho que o Vinícius Júnior vai parar o shopping inteiro só porque ele tá ali. Eu tenho essa sensação. Assim como o Gabriel Magalhães, que joga uma barbaridade no Arsenal e é um grande jogador, não parou a Neoquímica Arena quando ele foi lá para assistir o Corinthians. Ganhar uma partida. Eu não sei se foi a final do Paulista. Eu só sei que ele foi lá em uma partida. Eu acho que nem foi no Paulista, foi em 2024, quando o Corinthians estava fazendo aquela sequência e tal. Enfim, não é isso que eu quero falar agora. Por isso, Pelé é o primeiro colocado na lista. Não só porque ele representou para a seleção, né? Não só porque ele representou fora da seleção, mas tanto nela também. Ele fez a seleção mudar de patamar. Tanto que a seleção brasileira virou a seleção com 3 títulos com ele, e depois, sem ele, ganhou mais 2 títulos, né? Com a geração de Romário, né? Bebeto e a turma toda. Quem tava lá também era o Ronaldo Fenômeno. E também com o Ronaldo Fenômeno, já sendo protagonista e, acima de tudo, ator pornô do futebol. Eu não falo isso da maneira sexual, eu falo isso do como ele jogava, tá? Ele fazia amor com o futebol. E ele ganha a 5ª taça de Copa do Mundo da seleção brasileira, né? E, infelizmente, ele não conseguiu repetir o mesmo em 2006. Estamos até hoje com o nosso último título sendo em 2002, claro, mundial, né? Continental, o nosso último título como seleção foi em 2019 com o Tite, né? E parece até que eu tô falando mal, fiz essa cara estranha por causa do Tite, mas não, é por causa da seleção que o Tite tinha, né? Mostrando que ele poderia fazer muito mais do que ele fez com a seleção ruim. Enfim. O próximo, eu não vou colocar nem os. Eu acho que eu não vou falar tanto sobre o Zidane, mas eu já vou falar sobre o segundo colocado no que eu expliquei já no começo do vídeo. Cristiano Ronaldo. Por que Cristiano Ronaldo merece o segundo colocado pelo que mais fez pela seleção? O Cristiano Ronaldo, ele nunca foi um cara fora Champions League e várias outras, né? Talvez La Liga, talvez Copa del Rey, né? Essas copas assim. Por seleção, ele nunca foi o cara decisivo. Ele foi um cara que fez muitos... É um dos maiores artilheiros da Eurocopa, isso não tem que tirar. Porém, ele nunca foi um cara que, em mata-matas, fora campeonatos por clubes, que fez muitos gols. Ele fez bastante gols, mas não gols suficiente para ele estar em outro patamar. E pela qualidade do que se espera de Cristiano Ronaldo, a gente acha que esses 14 gols que ele fez, sendo artilheiro, né, da Eurocopa, seriam muito mais. Pelo que representa e pelo que é como jogador e pelo que é pelo futebol, Cristiano Ronaldo. Enfim. Mas por que ele muda o parâmetro da seleção dele? Bom, ele conquista com a seleção dele a Eurocopa de 2016, na qual ele foi muito importante. Além da Nations League também, a primeira Nations League que ele ganhou, não sei se foi em 2016 também, eu não vou afirmar nada, não quero afirmar, porque essa é uma competição que tá tão recente. Eu acho que foi em 2019, mas é tão recente que você não te pega assim. É a Nations League, ele ganhou a Nations League, não é tão grande, porém ainda se cabe a Portugal chegar nesse nível. Portugal, que nunca foi uma seleção grande, nunca foi uma seleção favorita, vem se tornando uma seleção favorita porque a cada ano tem uma geração diferente, uma geração nova, novos representantes no futebol,
novos jogadores que estão sempre lá em cima, né? Talvez agora tenha mandado uma esfriada, mas Bruno Fernandes ainda é um grande nome. Rafael Leão, um grande nome. O único problema dessa geração, né? Bernardo Silva também. O único problema dessa geração é que esses grandes nomes, eles caem muito cedo. Rafael Leão, eu acho que ele não caiu de rendimento. Porém, ele sumiu dos holofotes que nem ele era antigamente, né? Talvez, não antigamente, muito antigamente, mas tipo 22, 23, né? Aí chega 24, ele não tem tanto protagonismo assim, talvez pela mudança, vindas de Pulisic, várias outras representações do futebol, enfim. Isso muda tudo, sabe? Além também de outros jogadores que vão para a Arábia muito cedo, né? E aí perdem muita coisa. Além de jogadores, ó o bebê briga. Além de jogadores também que crescem muito, depois caem de rendimento. João Félix é um grande caso, eu acho que o maior caso dessa seleção de Portugal atualmente é o João Félix. Outro caso muito grande é Rubem Neves, que tem muita qualidade, mas não se manteve e foi direto para a Arábia. Há boatos de que ele pode voltar, não sei para que time, eu não lembro, talvez Manchester United, tendo em vista que o Manchester United vai perder o Casemiro não vai continuar no clube, e eu entendo o Casemiro porque ele perdeu um rendimento, ele ficou um ano, não lesionado, mas sem jogar, sem ter a qualidade que o Casemiro mostra pra gente. Vocês sabem, eu sei, o Casemiro é um fudendo jogador de futebol. Ele é um grande jogador de futebol, mas ele não conseguiu mostrar isso novamente, que nem ele mostrou no Real Madrid, né? Até pela passagem dele no Porto e pelo começo dele no São Paulo, né? E eu acho que, tipo assim, pra mim é uma boa ele sair, mas enfim, não é esse o ponto. A geração de Portugal sempre é uma geração que começa bem, começa com grandes jogadores e os jogadores depois decaem com tudo. Cristiano Ronaldo nunca foi esse jogador. Cristiano Ronaldo foi a ir à Arábia por um único motivo. Ele estava cansado da Europa e, além disso, o clube que ele amou, né, simplesmente o chutou, não pelos torcedores, nem pelos jogadores, mas pelo técnico. E o técnico conseguiu fazer a diretoria olhar e falar: o Cristiano Ronaldo é um problema, vai embora. Ele foi embora, né? Eu não acho que o Cristiano Ronaldo, se tivesse se mantido no Manchester United, seria o mesmo Cristiano Ronaldo que fazia 40 gols por temporada, 50 gols, 60 gols. Não, mas ele estaria lá entre os 24, 30 gols, sabe? Talvez até competindo com artilharia contra o Erling Haaland, sabe? Falo isso porque a gente já viu muitos jogadores que chegam aos 40 anos, né? Que nem eu acho que é a idade que o Cristiano Ronaldo tá agora, ou 41, não sei. E continuam fazendo uma avalanche de gols, sabe? Ou continuam tendo uma qualidade técnica muito boa, que nem o caso do Luka Modric lá no Milan, em que ele vem jogando muito bem, né? Ele nunca foi um cara de fazer muitos gols, tanto que você pode ver até a época que ele ganha a bola de ouro, eu acho que ele tinha 3 gols na temporada, ou 2, eu não lembro. Mas era um cracaço da bola, entende? Enfim, o Cristiano Ronaldo, ele poderia ter feito muito mais pela seleção dele, mas o que ele fez já foi o suficiente. Além dessa Nations League que ele ganhou em cima do Yamal, que eu fiquei muito feliz, porque o Yamal é um cuzão. Eu não gosto muito dele como jogador de futebol, porque eu achava interessante, mas aí você vê aquilo que sempre acontece. O jogador muito novo, que todo mundo fala bem, todo mundo compara com grandes jogadores, o ego dele cresce lá em cima. O bom é que o ego dele cresceu junto com o futebol, né? Diferente de vários outros jogadores, que o ego dele cresce e o futebol decai. A gente já viu isso acontecer muitas vezes. Vocês sabem do que eu tô falando. Ele vence, ele prova pro mundo que Cristiano Ronaldo ainda tem lugar, ainda tem espaço, tanto que eu acho, podem me corrigir, que os 2 gols do empate contra a Espanha é dele. Se não foi, eu não lembro. Não assisti o jogo direito também, só fui assistir o final. Foda-se. Enfim. Ele é, sim, o cara de Portugal. Ele que fez Portugal chegar e hoje em dia ter, eu não diria torcedores, mas fãs em volta do mundo. Fãs que, assim como o Messi fez com a Argentina, né? A gente não torceu pra Argentina, né? Eu falo isso como um fã do Messi, não fã da Argentina, nem torcedor da Argentina. A gente não torceu pela Argentina
por causa do que a Argentina já estava fazendo desde o começo até o final da Copa. A gente torceu porque o Brasil foi desclassificado, a Argentina continuou e nós, fãs do Messi, nós que vimos o Messi até uma certa parte da nossa vida, né? Eu mesmo acho que comecei a ver o Messi em 2015, 2016 e me encantei por causa que eu via muito o Neymar. Eu, quando era criança, eu era muito fã do Neymar. O Neymar é um dos maiores jogadores do mundo para mim quando eu era criança, né? Realmente foi um dos maiores jogadores do mundo, mas quando eu era criança era outro patamar. Eu amava o Neymar, eu queria ter a camisa 10 escrito Neymar, eu tinha uma 8 escrita Kaká, e eu nem sabia quem era esse Kaká, e eu odiava o Kaká com todas as minhas forças. Hoje em dia, eu queria ser o Kaká. Mas eu não sou perfeito o suficiente. Enfim. A gente torceu pelo Messi por isso. E eu acho que o mesmo aconteceria se a seleção brasileira fosse eliminada e Portugal continuasse. Se a seleção brasileira chega na final contra Portugal, eu quero que o Cristiano Ronaldo se foda. Quero que o Cristiano Ronaldo vai tomar no cu dele com aquela porra daquela seleção. Só que eu, como torcedor, né, brasileiro, caso veja o Brasil ser desclassificado antes e veja o Cristiano Ronaldo chegando na final, ficaria muito feliz em vê-lo sendo campeão. Mas só se não for em cima do Haiti. Porque nós, haitianos de coração, desde pequeno, torcemos pro Haiti até morrer. Vai Haiti. O terceiro lugar fica com o Zidane. O Zidane, ele expandiu o patamar da seleção dele também. Só que o Zidane, ele foi muito mais representativo pro futebol, assim como o Messi. Porém, ainda foi mais representativo para a seleção dele do que o Messi foi para a Argentina. E eu vou dizer o porquê. Messi na Argentina, já vou falar dos dois ao mesmo tempo. Messi da Argentina, na Argentina, jogador da seleção argentina, nunca foi o que foi o Messi, jogador do Barcelona. Nunca foi. Nunca chegou perto de ser. Era um cara que consertava tudo ainda? Claro, porque ainda é Lionel Messi. Só que em números de títulos, né? Ele nunca conseguiu ser decisivo, no mesmo jeito que Cristiano Ronaldo nunca conseguiu ser o grande decisivo. Mas mesmo assim, Messi tem 3 grandes títulos pela seleção dele, 2 Copas Sul-Americanas e uma Copa do Mundo. Para você ver como ele é. Isso é Lionel Messi. Lionel Messi foi realmente desmontar aos 35 anos, ou 34, 35 anos, na Copa do Mundo, pela seleção dele. Foi quando ele começou a mostrar para o mundo quem ele era, na seleção. Fora disso, a gente já sabia quem era Lionel Messi, né? Vamos ser sinceros. Mas ali pela seleção dele, ele nos mostrou o que ele poderia fazer, né? Tem até um vídeo que fala, se o Lionel Messi tivesse sido argentino pela carreira toda dele, Lionel Messi hoje em dia teria sido um dos maiores jogadores do mundo. E tipo assim, o que eu quero dizer ele realmente é o maior jogador do mundo atual. O maior jogador do mundo é Lionel Messi. Talvez, tipo assim, o melhor não seja ele, mas ele é o maior. Sim, ele é o maior, sim. Mas ele estaria no maior da história. Estaria aqui, ó, Pelé, um pouco aqui, ó, Messi, aí vem, sei lá, foda-se, Ronaldo Fenômeno, Zico, Johan Cruyff, sabe? Eles estão muito perto do Messi, tá ligado? O Ronaldo Fenômeno eu coloquei aqui, porque se você não acha que ele não tá perto, então veja, né, as 2 Copas que ele tem no bolso, as 2 bolas de ouro que ele tirou, né, do saco uma ele tirou do saco do Roberto Carlos, que seria dele, né, mas o Ronaldo Fenômeno simplesmente é pornográfico no futebol, né? Enfim, claro, talvez ele não tenha merecido tanto a segunda bola de ouro, mas ele ainda conseguiu. E eu acho que isso é uma das coisas que mais importam naquele momento, pelo que aconteceu e a situação que se encaixou a ele. Enfim. O Messi, se ele tivesse conseguido a Copa de 2014, talvez ele não teria jogado a de 2022. É o que muita gente fala. Só que se ele não tivesse ganhado, assim, como ele não ganhou a de 2014, ele ainda foi gigantesco por ganhar a de 2022. Por causa que a de 2022 foi uma representação, foi um ponto final, foi um parágrafo completo do final da história. Lionel Messi é o maior jogador do mundo atualmente. Naquele momento, 2022, abre aspas. Messi, melhor jogador do mundo atualmente, fecha aspas. Era aquilo no momento, né? Claro, depois vieram os melhores jogadores do mundo,
Erling Haaland brigando e depois sumindo por um tempo, né? Que eu acho que eu já até citei isso em outro vídeo, não sei. Ah, Cristiano Ronaldo sendo meio que colocado bem mais de lado. Aí ele se afastou muito de Cristiano Ronaldo como melhor jogador do mundo, isso é fato, né? E muita gente tenta forçar essa ideia de que Portugal vai conseguir. Eu acho que não vai. Porém, se conseguir, que é sempre possível, gente, é possível toda a seleção ser campeã do mundo na Copa 2026, assim como é possível em todas as outras Copas do mundo, todas as seleções e as próximas que vêm, todo time, toda a seleção ser campeão. Sempre essa possibilidade. Mas eu acho que não vai ser Portugal desta vez, né? Eu acho que não vai ser. Se for, vou estar aqui, eu vou esperar os comentários no vídeo, que eu vou gravar esse vídeo, eu vou gravar esse momento na minha cabeça. Se o Cristiano Ronaldo for campeão da Copa do Mundo esse ano, eu abro um site pornô. Não vou fazer vídeo pornô, mas eu vou abrir um site pornô com o meu nome. Casos lotéricos pornô. Canal pornô. Ator pornô. Enfim. O Messi, ele tá abaixo por isso. Porque ele foi representar algo pela seleção dele muito tarde. O Zidane, ele faz o gol. É ele que faz o gol? De 98. Sim, conseguindo a primeira Copa. Não, eu não sei se. Eu acho que pode ter sido a primeira Copa da França. Pode me corrigir aí. Ele consegue a primeira Copa da França. Né? Não. A França tem 3, Ele consegue a segunda Copa da França. Né? A Copa do Mundo da França. Com o gol dele. Ele é decisivo na final contra a Itália em 2006. Tem gol dele. Tem aquele pênalti que ele fez contra o Buffon. Que, né? Bate na linha. Tipo assim, a trave em cima, né? Bate na trave, cai aqui na linha, tipo, quase não um pouco para trás da linha e depois a bola volta. O gol foi o gol. Foi ilustre, mas aí tem um momento da cabeçada. E aquela cabeçada que expulsa ele, eu acho que vai para os pênaltis do jogo. Nos pênaltis a França não consegue ganhar. Thierry Henry, né? Acho que não foi o suficiente também em campo, né? E acabou que a França perdeu mais uma Copa do Mundo, né? Que veio recuperar essa Copa do Mundo em 2018 com o Kylian Mbappé. Né? Não foi o cara da Copa, porém, muita gente fala que não foi o cara daquela Copa do Mundo. Mas o que ele fez na Copa do Mundo foi ilustre, né? Eu acho que... Eu assisti essa Copa do Mundo, eu gostei muito da Copa de 2018. Muita gente fala que é uma das piores Copas do mundo que teve nos últimos anos. Eu só tive 3 Copas do mundo que eu assisti até hoje. 14, 18 e 22. E a de 14 foi muito boa, foi muito interessante. Eu até posso colocar 4 porque eu acho que eu vi minimamente a Copa do Mundo de 2010. Mas eu não tenho certeza, que era muito novo. Mas enfim. Essas 3 Copas do Mundo, 14 foi muito boa, por causa que aqui no Brasil, o mundo naquela época, eu era muito criança, né? Mas o mundo naquela época parecia tão bom experienciar uma Copa. Parecia tão bom, tão divertido você tá com aquela sensação de experimentar a Copa do Mundo, experimentar, ver o Brasil chegar longe, né, e levar o 7-1 e chorar. Eu não chorei, mas eu fiquei muito triste. Eu queria ver o Brasil campeão, assim como fiquei triste com o Brasil perdendo para a Bélgica em 2018. Eu fiquei muito mais triste naquela época. Porém, lá eu conheci um grande jogador, tipo assim, não é um grande jogador para o mundo, não é um grande jogador para o Brasil, nem talvez para o futebol, mas para mim representa muita coisa, porque um ídolo, ele é acima de ser o melhor, o ídolo ele é acima de ser o maior, o ídolo ele é aquele que faz você se conectar. E eu senti isso com Gabriel Jesus, porque eu sempre fui muito, né, separado assim, o mundo sempre, não o mundo, né, mas eu sempre fui muito excluído, eu nunca era o suficiente, eu acho, eu era criança na época, e ver o Gabriel Jesus também sendo tacado pra merda, no mesmo período que eu, a diferença é que eu era uma criança do 5º ano, e ele, um jogador de futebol profissional, jogando Copa do Mundo e não conseguindo fazer gols, e por isso ele foi crucificado, né? Eu senti uma conexão, senti que eu não era o único fudido, né?
E para uma criança, na minha idade, na minha situação, acho que era muito bom ver que ainda dá para levantar em situações assim, né? Foi um momento meio fora do ponto do vídeo, perdão. E em 2018, a França ganha a Copa do Mundo, né? Zidane não estava, eu acho que no elenco, eu não falo elenco como jogador, tá? Eu falo elenco como comissão técnica, né? Eu nem trabalhando, eu acho que naquela época ele tava no Real Madrid ainda. Porque o Real Madrid ganha 2017, 2018 ele ainda continua. Eu não sei se ele vai até 2020? Eu acho que não, né? Quase que ele tem uma segunda passagem até 2020, pelo que falaram. Ele tem uma segunda passagem no Real Madrid. O Zidane, ele representou muito mais. Ele fez muito mais pela seleção dele que o Messi. Ele sempre foi um jogador constante, mas é claro, vamos ver as posições. Vamos analisar as posições. Messi era um atacante. Se esperava muito mais do Messi como atacante do que se esperava do Zidane como meio campo. Só que também se esperava muito do Zidane. Porque o Zidane era um dos melhores jogadores do mundo. Não tenho certeza de falar aqui que se ele ganhou bola de ouro. Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Eu nunca fui muito atrás. O Zidane dessa lista é um dos que eu menos entendo. Porque o Pelé eu pesquisei, porque eu sempre gostei muito da história de jogadores brasileiros. O Messi eu sempre acompanhei e acabei sabendo mais após a Copa de 2022. E o Cristiano Ronaldo, eu acho que deles é o que eu era mais próximo quando criança e mais me afastei já atualmente com 19 anos, adulto, né? Meio adolescente ainda, né? Mas enfim. Eu acho que é isso. O Messi, ele realmente é um dos maiores jogadores do mundo. Isso não é um fato. Mas o Messi não é o que ele deveria ser pela seleção dele. Ele foi questionado pela seleção. Eu acho, pode me corrigir. Messi já foi questionado na seleção dele. Coisa que a gente nunca viu o Neymar ser questionado. Neymar é questionado na seleção. Eu tô dando exemplo do Neymar, porque é o mais próximo que eu tenho de exemplos assim. Neymar nunca foi questionado na seleção pelo futebol, mas sim pelo físico. O Messi era questionado pelo futebol. O Lionel Messi. Você pode falar o que você quiser do Lionel Messi. Eu sei que muita gente desmerece o que o Messi pelo futebol. Ele ganhou 4 Champions League roubado. Ele ganhou 8 bolas de ouro roubado. Irmão, nunca te dão uma coisa sem você merecer, sabe? Só o Rodri. O Rodri é cuzão. Mas nunca te dão algo sem você merecer. Você aprende muito isso na vida. O Rodri, talvez até o Rodri tivesse merecido aquela bola de ouro. Talvez até ele. Mas eu ainda acho que era realmente do Vinícius Júnior. O do Messi, ele merecia, porque realmente incluiu, né? Muita gente fala que não, mas incluiu essa porra dessa Copa do Mundo, então ele mereceu essa merda. E foda-se. Né? Enfim. Ele é realmente o cara. O Messi realmente foi o que foi. O Messi realmente é o que é. E o Messi sempre vai ser isso. A gente sempre vai lembrar do nome do Lionel Messi. Talvez você aí, né, ainda... Ai, Cristiano Ronaldo. Ai, Neymar. Vive esse momento. Tenta viver. Talvez você não consiga mais. Porque não dá nem pra assistir o Messi, né? Dá até pra assistir o Neymar, porque, né, tá no Brasil. E dá pra assistir o Cristiano Ronaldo, porque ele ainda tá no Al Nassr, mas talvez volte pra Europa ou vá pra MLS também. Então é o que falaram, né? Que ele, por causa da situação, né? Vocês devem estar sabendo, né? Ele mimadinho, né? Desculpa, o Cristiano Ronaldo é meio mimado, na minha opinião, pelas situações. Eles ainda são grandes jogadores pra mim. Representam muito pra mim. Eu acho que os números 10, 11 e 7 tem muito significado. Talvez o 11 nem tanto pelo Neymar, mas ele tá no meio, né? Eu, como corintiano, o 11 vai estar no meu coração muito pelo Romero, Emerson Sheik, Giuliano, lenda, Giuliano, mentira, né? Mas enfim. E talvez o Felipe Coutinho, mas eu nunca fui muito de acompanhar aí. Mas enfim, número 10 e o número 7 sempre vão representar coisas ilustres pra mim, né? Número 19, até pelo Messi, e número 30 também pelo Messi, né? O Neymar ele sempre foi ou ele foi 11 ou ele foi 10, né? Ele nunca saiu disso. Mas enfim, queria agradecer quem assistiu esse vídeo, quem entendeu a opinião, quem entendeu, né? Porque falar com pessoas que entendem de futebol atualmente, parece que você falar
com quem não tem cérebro, né? Porque o pessoal não entende o que é opinião, o pessoal não entende o que é uma ideia, o pessoal não entende o que é descrever o que você vê do futebol e não o que você acha do futebol. O que eu vejo do futebol é isso. O que eu acho do futebol, eu poderia falar aqui bem, que não tá, até tenha falado no vídeo. Eu acho que o Messi é muito maior que todos esses dois, né? Menos Pelé. Pra mim, Pelé sempre vai ser maior. Foda-se. Eu vou fazer um vídeo babando o ovo do Pelé, um vídeo inteiro de 46 minutos. 46 minutos. Ainda vou lançar um parte 2, né? 46 minutos, 5. Que é os acréscimos. É os 45 minutos mais acréscimo do primeiro e do segundo tempo. Eu vou fazer isso. Eu sou maluco. Você tá duvidando de mim? Mas enfim. Obrigado mais uma vez. Se você curtiu o vídeo, pode se inscrever. Se você não curtiu, comenta aí o porquê. Comenta a opinião sua. Eu quero muito saber a sua opinião. O que você acha desses três. Lembrando, os alvos do vídeo. Pelé em primeiro. Cristiano Ronaldo em segundo. Zidane em terceiro, Messi em quarto, sobre quem foi maior por sua seleção. É isso. Muito obrigado. E até a próxima. Vai, Corinthians.